Bom dia, irmãos. É um privilégio poder chegar até você para a gente poder dar continuidade às nossas aulas da Escola Dominical. Como vocês sabem, nós temos estudado sobre escatologia, o estudo das últimas coisas, e nesse tempo que temos vivido, esse estudo veio realmente a calhar. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de começar com uma breve oração para que você possa estar nos acompanhando aí na sua casa, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por este dia, Pai, por esta oportunidade de podermos chegar à casa dos irmãos, estudando a Tua Palavra, que esse tempo possa ser de edificação, que o Senhor venha trazer entendimento para tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito das últimas coisas, ó Deus, para que a nossa fé seja alicerçada no Senhor. Nos abençoe nesse estudo, nesta manhã. Peço a Tua bênção sobre cada família, cada ouvinte agora, em nome de Jesus. Irmãos, como vocês sabem, nós temos estudado as últimas coisas e paramos, a última vez que nós tivemos a escola dominical, no estudo das 70 semanas de Daniel. E hoje eu quero dar continuidade, entrando num tema extremamente importante, que é o período da graça, o período dos gentios. Só para que a gente possa fazer uma pequena recapitulação, nós começamos a falar sobre a profecia do livro de Daniel, em que naquela profecia um anjo falava com Daniel sobre 70 semanas que estariam determinadas sobre o povo de Israel. E naquela sequência lá em Daniel capítulo 9, nós já vimos que o anjo continua falando, dizendo: Daniel, 7 semanas mais 62 semanas, na verdade já se passaram. Ali o anjo deu a data, inclusive, dizendo que das 70 semanas, 7 semanas mais 62 semanas, elas se passaram, começando com a ordem para restaurar Jerusalém, isso no ano 445 a.C., até a morte do ungido. É o que diz lá em Daniel, capítulo 9, a partir do verso 23 até o verso 27. Isso nós já lemos, isso nós já estudamos. Então, lembrando, recapitulando, 7 semanas mais 62 semanas já se passaram das 70 semanas, começando com a ordem para restaurar Jerusalém até a morte do Cordeiro. O normal seria que a última semana, a 70ª semana, viesse na sequência, mas nós vimos que isso não aconteceu, por alguns fatos. E o principal deles foi o fato de que os judeus, quando Jesus veio e morreu, os judeus como nação não aceitaram a Cristo como seu Messias. Então nós chegamos a um tempo chamado um tempo dos gentios. É isso que eu quero falar hoje, mais especificamente com você, tá bom? Então, para a gente começar, gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, e nós vamos ler alguns versos aí, nós vamos saltar aí alguns versos, mas eu gostaria que você me acompanhasse então nesta leitura de Lucas, capítulo 21. Nós vamos começar ali com versos 6 a 11, Lucas 21, 6 a 11, e diz o seguinte: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá isto, quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. E aí no verso 11 diz: e haverá vários lugares, grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, Jesus está passando pelo templo, essa é uma passagem bastante conhecida, e ele então observa o templo e diz: então não ficará pedra sobre pedra
nesse templo, ele será derrubado. E em outras passagens ele será reerguido. Aí os discípulos então começam a perguntar: mas mestre, quando é que isso vai acontecer? Então o Senhor Jesus começa a falar sobre o que aconteceria no futuro. Virão tempos de guerra, de fome, tempos de dificuldade. Jesus estava profetizando isso a respeito dos judeus. Mas agora eu quero, em Lucas 21, que você leia comigo o verso 20. Jesus diz: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Agora você vai pular comigo para o verso 23 até o 27. Mas ai das grávidas e das que criaram naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Continuando aí, finalizando, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Terminamos com o versículo 27 aqui de Lucas 21. Mas se você prestou atenção, a partir do verso 23, Jesus está falando que viria um tempo sobre Israel de desolação, e de fato isso aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelo Império Romano, e o imperador, o general daquela época, Tito, ele invade Jerusalém, destrói o templo e começa a perseguir os judeus. Então Jesus fala: olha, virá um tempo muito difícil, de grande desolação, ai das grávidas, né? Ai daqueles que estiverem em Jerusalém. E esse tempo, diz aqui, cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Isso de fato aconteceu na história no ano 70 depois de Cristo. Mas aí na sequência, Jesus no verso 24 diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E é isso que eu quero dizer para você, é isso que eu quero que você possa entender agora. Depois de 7 semanas, mais 62 semanas, ou seja, 69, a última semana, a 70ª semana, não veio na sequência, mas começou um período chamado o tempo dos gentios. Esse tempo dos gentios é o período que nós estamos vivendo hoje. O apóstolo Paulo fala do tempo dos gentios em Romanos capítulo 11. Diz lá em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo, versos 17 a 19, então se você quiser também abrir a sua Bíblia aí conosco, Romanos 11, 17 a 19, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está falando aqui em Romanos 11, que chegou um tempo que alguém foi enxertado, né, na oliveira, né, nos ramos, os ramos que eram os ramos naturais da oliveira, foram quebrados, e outros ramos foram enxertados nesta oliveira. Então, explicando para você, o apóstolo Paulo diz que a casa de Israel, na verdade, que deveria ser a casa do povo que conhece a Deus, os seus ramos foram quebrados quando os judeus rejeitaram a Cristo. E no lugar desses ramos naturais, que seriam os hebreus, Deus enxertou outros ramos que não são naturais da oliveira. Esses ramos são a igreja, os gentios. Então, hoje o nosso foco
é mostrar para você que depois de 69 semanas se iniciou um período chamado a Era dos Gentios ou a Era da Graça. E nós estamos exatamente nesse período agora. Não se sabe quando que esse período terminará. E esse período terminará com um evento. Sabemos o evento que virá, mas nós não podemos saber a data. Então hoje nós estamos vivendo o período da graça, o tempo dos gentios, dito aí pelo apóstolo Paulo em Romanos 11, que é este período aqui, depois da morte de Cristo. Como Israel, como nação, rejeitou Jesus como Messias, nós sabemos que o Evangelho foi para os gentios. E o principal apóstolo dos gentios, nós todos conhecemos, que é o apóstolo Paulo, foi o apóstolo Paulo. Mas olhando aqui embaixo agora, essa seria a sequência natural. Depois das 69 semanas, a 70ª semana deveria ser a sequência natural. Mas, reforçando, ela não veio na sequência a última semana, porque nós começamos um período chamado período da graça, que é o período da igreja hoje. E o período da graça, período dos gentios, terminando com o arrebatamento da igreja, como nós dissemos, na verdade é aqui que eu quero introduzir um tema importante. Nós estamos falando sobre a volta de Cristo. Quando se fala sobre a volta de Cristo, nós falamos de um termo geral, porque a volta de Cristo, ela será em 2 eventos. A volta de Cristo será em 2 partes, e é disso que eu quero falar com vocês agora. Nós estamos aqui no tempo dos gentios, que nós sabemos que vai terminar com o arrebatamento, não sabemos a data, e agora o arrebatamento em si, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 18, nós encontramos a descrição do que é ou será o arrebatamento da igreja. Então acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, bem claro aqui, o próximo evento será o arrebatamento da igreja, que tem algumas características. Nesse arrebatamento, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará, como diz a Bíblia, com os santos. Haverá um encontro de Jesus com a sua igreja nos ares, por isso essa flechinha para cima. Preste bem atenção nessa flechinha para cima. A igreja encontrará com Jesus nos ares. A Bíblia diz que esse encontro será num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre isso. Num piscar de olhos haverá a transformação dos salvos que estiverem vivos. Então vamos imaginar que Jesus volte hoje seja o final do tempo dos gentios ou tempo da graça. Então os cristãos verdadeiramente salvos hoje serão transformados, o seu corpo será transformado e eles subirão para encontrar com Jesus nos ares, e ali nós teremos o encontro da igreja com Jesus nas nuvens. Este é o arrebatamento, ok? Este é o arrebatamento da igreja. Quem se encontrará com Jesus? Aqueles que são verdadeiramente salvos, os que realmente pertencem à noiva de Cristo. Em outras passagens fala exatamente sobre isso,
Esse arrebatamento, o encontro da igreja com Jesus nos ares, será as bodas do Cordeiro, né? Será o casamento da igreja que está como noiva esperando o noivo. Então nós teremos o casamento da igreja com Jesus nos ares no arrebatamento. Depois do arrebatamento, ficará aqui na face da terra todas as nações, pessoas que não foram salvas. Então o arrebatamento levará a igreja para cima, mas a história continuará. O mundo com os seus governantes e as nações continuará, mas continuará entrando então definitivamente na 70ª semana de Daniel, a última semana, chamada na Bíblia de tribulação. Essa semana nós vamos falar no próximo domingo. Então no próximo domingo nós estaremos focando na 70ª semana, que é a última semana de Daniel, ou seja, o período da tribulação. Mas eu ainda quero terminar falando sobre essa volta de Cristo. Eu disse que ela tem 2 eventos. O primeiro, o arrebatamento da igreja. Depois de 7 anos, e nós sabemos que esse período da 70ª semana será de 7 anos, por causa de toda essa conta que nós fizemos aqui, 7 mais 62, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte do ungido, nós sabemos que a última semana é uma semana de 7 anos. Depois de 7 anos, aí vem o dia do Senhor. E essa é a passagem que nós lemos hoje em Lucas capítulo 21. Voltando um pouquinho lá em Lucas 21, versos 25 a 27, diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de temor na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, o dia do Senhor é esse segundo evento da volta de Cristo. Apesar de Lucas dizer aqui, verão o Filho do Homem numa nuvem, não é este encontro da igreja com Jesus nas nuvens, mas neste dia do Senhor é um segundo evento da volta de Cristo, em que todo olho o verá. Então agora, finalizando aqui com as características do dia do Senhor. As características desse dia do Senhor são diferentes do arrebatamento da igreja. E elas são: só acontecerá depois que o anticristo se revelar. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4, eu gostaria que você guardasse essa passagem, depois você pode ler lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, de 1 a 4, diz que Jesus voltará no dia do Senhor depois que o anticristo se revelar. E isso vai acontecer durante essa última semana que nós vamos estudar no domingo que vem. Domingo que vem falaremos sobre a 70ª semana ou o período da tribulação. O anticristo vai se revelar aqui depois que a igreja for arrebatada. Aí o anticristo se revela e diz, 2 Tessalonicenses 2, então o Senhor Jesus voltará. Segunda característica do dia do Senhor: todo olho o verá. Aqui no arrebatamento não. Aqui no arrebatamento a igreja será arrebatada num piscar de olhos e as pessoas simplesmente perceberão que os cristãos sumiram, mas não verão nada especial nos céus. O dia do Senhor, todo olho o verá. Terceira característica: Jesus descerá na terra para reinar. E isso nós encontramos em Mateus 25, de 31 a 33. Diz que Jesus voltará para reinar na terra, pisará aqui na terra. Então percebam bem essa dinâmica. A igreja é arrebatada, depois de 7 anos, Jesus volta no dia do Senhor, todo olho o verá, e ele então pisará na face da terra, e dali em diante começará um novo período que nós falaremos, que é o reinado de Cristo por 1000 anos. Amós capítulo 5, versos 18 a 20, nos fala do dia do juízo sobre as nações. Então esse dia do juízo sobre as nações, Amós 5, 18 a 20, é esse dia do Senhor.
Então, amados, essa é a lição de hoje. Hoje, principalmente, eu quis mostrar a vocês, fizemos um resumo do nosso quadro profético das 70 semanas de Daniel. 7 semanas mais 62 já aconteceram até a morte de Cristo, mas hoje nós estamos no período da graça, no período dos gentios, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Nós passamos a passagem para você. A igreja sobe, encontra com Jesus nos ares, invisivelmente, as pessoas do mundo não vão enxergar. Depois começa no período, o período da tribulação no mundo, ficarão todas as pessoas não salvas, os reis, as nações, nesse período de tribulação. Aqui no alto, aqui nos céus, é o casamento da igreja de Jesus, as bodas do Cordeiro vão acontecer aqui no alto, nós falaremos também domingo que vem, mas o dia do Senhor, como segunda etapa, quando ele volta e todo olho vai ver Jesus voltando, e ele então pisará na face da terra para reinar em Jerusalém. Então, amados, fica aqui a nossa lição de hoje. Muito obrigado por você estar aí ligado conosco. Domingo que vem estaremos continuando esse tempo precioso, principalmente em dias de pestes e doenças profetizadas pelo Senhor Jesus, tá bom? Fique firme conosco na escola dominical e nos nossos cultos online. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.